Alô, senhor Goulart de Andrade, novamente com vocês, o seu repórter Ernesto Varela. Em outros verões, falava-se em política do prazer. Hoje, aqui na Praça Charles Miller, vamos falar do prazer da política. Brasil, eterno nos nossos corações, e a juventude não deixa pra depois. Por favor. Por favor, você não quer se manifestar? Qual o prazer que existe na política? Olha, eu acho essa discussão muito complicada, entendeu? Não sei se dá pra falar em prazer em política, eu acho que via de regra. Não, mas não é uma discussão, é uma pergunta só. Prazer? Olha, eu particularmente, da forma como que vem sendo feito atualmente, acho que não tem prazer nenhum. Por favor. Qual o prazer que existe na política? Nenhum. Nenhum. Prazer, se fala? Mas que prazer. O negócio é nós tirar aqueles homens de lá, né, meu? Que isso? Não sei, não faço política, eu só faço solidariedade. Sou do Comitê Brasileiro de Solidariedade aos Povos da América Latina. Você acha que vai dar pé à América Latina? Vai dar o quê? Vai dar pé à América Latina? Pé? Como assim pé? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo é que a rapaziada tá querendo suicidar aí, ó, contra a invasão de Riga na América Latina. Já invadiu o Brasil, agora vem invadindo a América Central aí. Você tá querendo se suicidar? Tá, sim, Não, tá. Não, é grupo. É grupo seu? Não, é porque ele tá com vergonha de falar de frente à câmera aí, sabe? Agora, quando o bandido se organizar e começar a matar organizadamente, sabe? Em ritmo, de politicamente, aí tudo bem, aí vai mudar, é a partir daí que vai começar a mudar, sabe? O que você tá fazendo de gostoso aqui hoje? Eu tomei sorvete. O que é mais gostoso? Fazer política ou chupar um sorvete num dia quente desse? Numa hora dessa, chupar sorvete. Qual o prazer que existe na política? Por enquanto nenhum, porque não se dá nem pra conversar, quanto mais dá prazer, né? Ter prazer com ela. Prazer? Poder. Você compra o prazer daí? Com o poder? Com o poder. O poder é o mais importante? Quando você luta por ele, é? E você luta por ele? Não. Eu acho que o homem só se completa, só é feliz fazendo política, né? Sendo participante. Me sinto feliz em fazer política. Se eu não fizesse política, eu não era feliz. Não existe prazer na política, existe um combate. Não existe nenhum prazer. Cocão! Cocão! Não, eu sou Ernesto Varela. Ô, rapaz. Ah, meu! Por favor, você é comunista? Eu sou do Partido Comunista do Brasil. E esse cheiro de churrasco que nós estamos sentindo, vocês são os responsáveis? Não, é da barraca aqui do lado. Vocês não estão comendo criancinha? Não, ainda não, nós não comemos criancinha ainda não. Ah, bom. Obrigado. Quem vai levar o Marx? 1000 cruzeiros, olha aí, olha. O homem que contribuiu para a libertação do homem, olha aqui. E está contribuindo ainda, olha. Vamos ver que espécie de livros eles estão vendendo naquela barraquinha ali. Posso dar uma olhadinha no livro, nos livros? Esse é famoso? Tá em que edição? A 3ª edição. Esta submissão, em vez de mais intensa, se torna mais extensa ao crescer o capital, que amplia seu campo de exploração e de domínio com as próprias dimensões e com o número de seus vassalos. Quanto que está custando o Capital aqui, chefe? Nós estamos fazendo uma rifa do Capital. Todos os volumes do Capital, mais a história da mais-valia e mais uma edição inédita do 6º capítulo do Capital, por 1000 cruzeiros o número.
Luiz Inácio. Luiz, qual é o prazer da política? Olha, eu acho que o prazer da política, na verdade, é você sentir que o povo participa, que o povo começa a se despertar no sentido de ele próprio começar a transformar as coisas no país. Lula, você é bravo? Não, na verdade eu não sou bravo. Na verdade a cara é mais brava do que eu sou intimamente. Quer dizer, na verdade, a gente não tem motivo para alegria, né? Quer dizer, o trabalhador brasileiro hoje não tem nenhum motivo para ser alegre hoje. O desgraçado ganha pouco, é mandado embora do emprego. E então eu não sinto motivo para dar risada. A sua vida política atrapalha a sua vida ser humano, como pai de família? Atrapalha. Na verdade, a gente perde um pouco da intimidade que a gente tem. Mas eu só espero ter forças para continuar a luta e um dia eles poderem compreender que o que a gente está fazendo hoje, até o sacrifício que eles estão fazendo hoje, tem como objetivo pura e simplesmente fazer com que eles, que têm 3, 5, 8 anos de idade, possam ter um pouco mais de felicidade do que eu tive. Tá, obrigado, Lula. PT, saudações para você. Tá, obrigado a você. Tem um filósofo hindu que disse uma vez que as massas estragam o líder e o líder estraga a massa, no sentido de que ele vai ficando mais longe dele mesmo como pessoa. O que o senhor acha disso? Você faz entrevistas incríveis, realmente, a mais surpreendente que eu vi hoje aqui. Mas eu acho que um líder corre muito risco de se distanciar das massas que o apoiam. E acho que a melhor solução para este problema, que é sério, é ele estar sempre à disposição de conversar, de dialogar, sempre se sentindo uma pessoa tanto igual quanto qualquer cidadão no meio dessa massa. Ok, que o senhor fique bom aí do pé. Quebrou? O que aconteceu? Só peço para não bater na despedida nas minhas costas, que aí é um dos lugares que tá doendo. Tá legal, desculpa. Obrigado. Um abraço. Por favor, dona Marta Suplicy, qual o prazer que existe na política? Olha, eu não sei qual é, eu gostaria de entender, viu? Porque eu concorro com ela todo o tempo. E muitas vezes ela vence. Nosso povo é dono de sua história. Arquiteto de sua libertação. Tudo pela reportagem. Senhor Hélio Bicudo, o senhor gosta de discurso? Eu gosto quando os discursos são pelas diretas. Qual o prazer em se fazer política? O prazer de fazer política é estar com o povo e trabalhar pelo povo. Marta, essa música. Segundo o dicionário do Aurélio, política é a arte de bem governar os povos. Mas quem lê dicionários hoje em dia?